Top 10 principais celebridades que você não sabia que eram criminosas. Então deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quem imaginaria seu ídolo imaculado atrás das grades ou sendo investigado por algo que jamais esperaríamos de pessoas que, além de serem públicas, ainda admiramos tanto? O fato é que nem mesmo as celebridades estão imunes a se envolverem em grandes escândalos e em crimes, mesmo se tratando de assassinato. Pois é isso mesmo. Alguns atores e personalidades conhecidas e admiradas em todo o mundo acabaram confundindo a ficção com a realidade e sujaram as próprias mãos de sangue. Algumas dessas histórias foram bastante divulgadas pela mídia na época, já outras acabaram sendo esquecidas. E é aí que nós apostamos que você irá se surpreender muito. Em alguns casos, tudo passou de um deslize, uma falta de limites ou de responsabilidade. Outros crimes já foram arquitetados premeditadamente, planejados a sangue frio. O que nunca acaba bem. Conheça a seguir os 10 famosos que tiveram seus crimes desvendados. 10. Skyler DeLeon. O ator dos Power Rangers, Skyler DeLeon, se mostrou ser um tipo muito obscuro. O ator foi acusado de arquitetar o assassinato de um casal com a ajuda de sua esposa Jennifer Anderson. Os dois planejaram roubar o iate de $500 mil do casal Thomas e Jackie Avux, que estava à venda. Skyler jogou os dois no mar, amarrados a uma âncora. DeLeon foi condenado à morte. 9. Edmundo. Em 1995, o jogador Edmundo, alcoolizado, se envolveu em um trágico acidente de trânsito, que tirou a vida de 3 pessoas. O jogador foi condenado por homicídio culposo, e pegou 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. Porém, diante dos vários recursos ao longo do processo, o caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. 8. Snoop Dogg. Sob alegação de legítima defesa, o rapper americano Snoop Dogg se livrou de uma condenação. Em 1993 ele foi acusado pelo assassinato de Philip Voldemariam, um membro de uma gangue rival. O disparo feito pelo guarda-costas de Snoop Dogg quase levou tanto o cantor quanto o segurança para a prisão. 7. Guilherme de Pádua. O caso que envolveu o ator Guilherme de Pádua e a filha da autora de novelas Glória Pérez, a também atriz Daniela Pérez, chocou o Brasil em 1992. Daniela foi brutalmente assassinada pelo ator e sua então esposa Paula Tomás, e em seguida teve o corpo abandonado em um matagal. Na época, Glória Pérez moveu uma campanha que alterou a lei de crimes hediondos, incluindo o homicídio qualificado praticado por motivo torpe e fútil ou cometido com crueldade. Os 2 cúmplices deste terrível crime cumpriram menos de 7 anos de pena. 6. Oscar Pistorius. Em 2012, o corredor Oscar Pistorius impressionou o mundo, sendo o primeiro corredor que competiu nos Jogos Paralímpicos com as 2 pernas amputadas. Porém, recentemente fomos chocados com a notícia de que o mesmo teria assassinado a namorada Reeve Steenkamp. O atleta se defendeu, dizendo que havia disparado tiros em quem ele acreditava ser um ladrão, mas infelizmente confundiu a própria namorada com um invasor. No entanto, Oscar foi condenado por um ato imprudente. A juíza afirmou que ele foi negligente e teria disparado voluntariamente. Caso fosse condenado por homicídio doloso, o atleta poderia ser condenado à prisão perpétua, porém sua pena ainda está sendo negociada em até 15 anos de cadeia. 5. Cantor Renner. Em 2001, o cantor integrante da dupla, Rick Renner, dirigia sua BMW em alta velocidade, quando atropelou um casal na cidade em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. As vítimas não resistiram e morreram. O cantor foi condenado a 3 anos e meio de detenção e perdeu o direito de dirigir mais. 4. Matthew Broderick. O ator que conquistou prestígio com o clássico filme Curtindo a Vida Adoidado, se envolveu em um grave acidente, colidindo de frente com outro carro, e infelizmente tirou a vida de mãe e filha, que não resistiram à batida. Ele estava em Londres na ocasião e se atrapalhou dirigindo do lado direito. 3. Goleiro Bruno. O ex-goleiro do Flamengo, preso desde 2010 pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samudio, deixou o país chocado com tamanha brutalidade. As acusações dizem que Bruno matou Elisa para não assumir a paternidade do filho que teve com a modelo.
O crime envolveu seu amigo Luiz Romão, conhecido como Macarrão, condenado a 15 anos, e a ex-amante Fernanda Gomes de Castro, que recebeu pena de 5 anos em regime aberto. Em 2017 o goleiro conseguiu um habeas corpus em Brasília e foi libertado, mas pouco mais de 2 meses depois, voltou para a prisão. 2. Sid Vicious. Muitos conhecem histórias sobre o relacionamento conturbado entre o ex-baixista da banda Sex Pistols, Sid Vicious e Nancy Spungen. De fato, os dois eram alvos de escândalos, envolvendo brigas constantes entre o casal. Há boatos de que Sid batia em Nancy usando o próprio baixo. O que não se podia imaginar é que ele chegaria a esfaqueá-la, causando a morte da amada. Em 1979 o corpo de Nancy foi encontrado em um quarto de hotel alugado pelo casal. Nunca se soube a verdade. Ele sempre alegou não se lembrar de nada daquele dia e se julgava inocente. Sid morreu no ano seguinte de overdose de heroína, levando esse segredo para o túmulo. 1. Alexandre Pires. Diferente do jogador de futebol Edmundo, não foi comprovado que o cantor Alexandre Pires, também envolvido em um acidente de carro, tivesse feito a ingestão de bebida alcoólica. Em 2000, Alexandre Pires atropelou um vendedor no interior de Minas Gerais, provocando sua morte dias após o acidente. Por falta de provas para condená-lo, o cantor foi absolvido, mas teve de pagar uma indenização de R$ 250 mil para a família da vítima.